Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Estamos iniciando o culto de quarta-feira, dia 8. E esse mês com os diáconos trabalhando, né? Mas trabalhamos sempre, né? Precisamos disso, de trabalhar sempre. Mas esse mês é um mês específico, é o mês da consciência diaconal. É muito bom isso, né? E nós temos uma divisa, temos um tema e temos uma divisa, né? Então, a divisa é diáconos separados, escolhidos, né? Ou separado, tanto faz, para servir no reino de Deus, não é isso? Então, diáconos escolhidos ou separados, tanto faz, para servir no reino de Deus. Isso é o nosso tema, o tema do mês 12 diáconos, consciência diaconal. E a divisa está lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 6, no verso 3. Está dizendo assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Aos quais constituamos sobre essa necessidade. Que necessidade é essa? O diácono sabe, é claro. Todos nós sabemos. Nós, irmãos, temos... quando nós estamos nos preparando para o diaconato, ali muita gente fala assim, mas o diácono eles tem que servir as 3 mesas, a função dele seria as 3 mesas. Não é só isso não. Tudo isso engloba numa coisa só. Lembra quando Jesus falou lá que alguém perguntou para ele qual é o maior dos mandamentos? Jesus disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua alma, de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei dos profetas. Então, diácono está, sabe, todo o trabalho do diácono está em levar paz à igreja. Levar paz à igreja. Mas só isso? Nisso, meu irmão, está englobado todas as coisas, todo o trabalho do diácono. Porque se os órfãos e as viúvas tiverem necessidade, a igreja está em paz? Se o pastor tiver algum problema, a igreja está em paz? Se a mesa do Senhor não for servida, a igreja está em paz? Não pode. Não pode estar em paz. Se tem alguém na igreja com um problema, com dificuldade, seja lá qual a dificuldade se for, seja ela de ordem física ou espiritual, a igreja não está em paz. Porque nós somos membros um dos outros. Somos membros um dos outros. Então, não podemos, deixar escapar isso. Levar paz à igreja. Nisso, aí está todo o trabalho do ministério diaconal, irmãos. A paz na igreja significa muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Todo o trabalho está aí, em levar paz à igreja. Se eu levar paz à igreja, nós levarmos paz à igreja, nós vamos servir a mesa do Senhor, a mesa do pastor, a mesa da viúva e dos órfãos. E, irmãos, a necessidade de cada um na igreja, porque nós somos servos dos servos. Nós servimos a igreja não é servo? Nós servimos a igreja, nós somos servos dos servos. Não podemos não podemos esquecer disso. Certo, meus amados? Nós vamos orar agora, vamos orar pelos irmãos enfermos. Não temos nenhum pedido de oração, mas temos aqueles pedidos de sempre, aqueles pedidos que nós costumamos orar sempre, né? E nós vamos colocar nas mãos do nosso Deus esses pedidos. Os pedidos, mas nós temos um pedido aqui muito especial, não foi feito para nós, mas nós temos conhecimento da partida do pai do pastor Wanderley.
já estamos orando desde de domingo pela família, né? Para que Deus conforte os corações da família. E também, irmãos, nós precisamos orar pelas aquelas pessoas que estão enfermas, né? Nós temos aí uma pandemia, né? Uma peste chinesa que instalou no mundo, e precisamos de orar pelos nossos irmãos, nossos amigos, as pessoas, para que Deus esteja nos livrando disso, né? Precisamos de orar para eles. Então, vamos agora curvar nossas cabeças, vocês que estão aí nos assistindo, curve sua cabeça. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Não vamos ajoelhar porque estamos aqui diante do vídeo, né? Não podemos ajoelhar, mas se você quiser ajoelhar, pode até ajoelhar. Entendeu? Oremos, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesse momento, ó Deus, nesse dia de culto, de oração, de estudo da Tua Palavra, Senhor, estamos aqui para adorar o Teu nome, para glorificar o Senhor, o Teu nome. E queremos agradecer ao Senhor por este dia, por tudo que o Senhor nos fez, por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E agora, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos a vida dessas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que ainda não podem, ó Deus, estar na igreja, mesmo quando voltar o nosso trabalho. Tem muitas pessoas que não podem estar na igreja, mas que o Senhor esteja consolando os corações, confortando, ó Deus, e que elas possam receber em casa, Senhor, o nosso trabalho, as nossas visitas, Senhor, e que tudo, ó Deus, possa ser abençoado pelo Senhor. Também, ó Deus, queremos colocar nas Tuas mãos a família do pastor Vanderlei pela perda do seu ente querido. Ajuda teu servo, consola o seu coração, ó Deus, o coração da família, que, ó Deus, esteja consolado pelo Teu Santo Espírito. Nos abençoa, Senhor. Nos dê uma noite, Senhor, na Tua presença, e fala, Senhor, nossos corações. Nós te rogamos essas bênçãos, não porque merecemos, Senhor, mas é em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Ainda queremos deixar com os irmãos mais um pouquinho da palavra de Deus, que está lá em Jeremias 33, verso 3, que diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E esse é o telefone de Deus, é o DDD de Deus. Vamos cantar agora um hino. Gostaria que os irmãos cantassem comigo, louvassem comigo o nosso Deus. Daí mesmo onde você está, você pode abrir o seu cantor no hino de número 331. 331 tem como título Glória no Porvir. Tá, meus queridos? Hino 331. Glória no Porvir. Vamos cantar o nosso Deus. Sombras neste vale em que estamos a passar, mas das águas cristalinas já se vê o marulhar. Eis que o bom pastor segreda, ajudando a prosseguir. Assim sombras neste vale, mas a glória no porvir. Glória no porvir, glória eterna no porvir. Assim sombras neste vale, mas a glória no porvir. Temos sombras neste vale, mas fragrância ao derredor, pois as rosas da montanha nos transmite o seu olor. O bom mestre nos anima, ajudando a prosseguir. Assim sombras neste vale, mas a glória no porvir. Glória no porvir, glória
deste vale de uma vez se desfarão com a vinda muito gloriosa do Senhor da criação. Eis que após vós remidos, escutai a repetir, assim sombras neste vale, mas a glória no porvir. Glória no porvir, glória eterna no porvir. Assim sombras neste vale, mas a glória no porvir. Isso, meus amados e queridos irmãos, nós estamos chegando no final da nossa devocional e queremos agradecer aos irmãos, né, pelo apoio, pelas orações, por tudo que os irmãos têm feito por nós. Sabemos que os irmãos têm orado por nós, sabemos que a igreja tem orado ao Senhor por nós e nós temos ouvido sempre o culto online, os cultos tanto de domingo como das quartas-feiras. Às vezes não podemos ouvir na hora, mas a gente ouve depois, a gente entra depois e de qualquer maneira estamos nos deliciando, né, com a irmã Tatiana, a irmã Juliana, às vezes o irmão Carlos Rossi, o irmão Elias. Muito bom, isso é muito bom. Não deixamos de louvar o nosso Deus. Impediram que a gente louvasse nosso Deus no templo, mas nós louvamos em casa, nós adoramos Ele em casa, porque nós somos adoradores, nós adoramos o Deus vivo. Ele não nos deixa sem poder o adorar. Ele nos ajuda, Ele nos orienta. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que agora que abençoa a mensageira, que é a nossa irmã Conceição, né? Vamos passar a palavra para ela, para que ela possa estar trazendo o estudo de hoje, a mensagem de hoje, que Deus certamente a colocou no seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos na beleza da tua santidade. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor, por tudo que podemos fazer aqui neste momento. Agora, Senhor, queremos colocar nas tuas mãos a tua serva, que vai trazer a mensagem, ó Deus do Senhor, nesta noite. Abençoa a tua serva, fala no nosso coração através dela, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Deus, falando cada coração nesta noite, ó Deus. E que a irmã Conceição seja usada, Senhor, bem usada pelo Senhor, para que nós possamos, ó Deus, nos deliciar com a mensagem que certamente o Senhor já colocou no seu coração. Fica conosco, Senhor, perdoa nossas faltas, aumenta, Senhor, a minha fé no Senhor. Nós te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Irmã Conceição está com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite aos meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Quero dizer nessas primeiras palavras, né, aos irmãos, que estou com muitas saudades. É bom estar aqui, né, uma satisfação. A gente tem vivido dias difíceis, né, nesse tempo de pandemia, e todos nós estamos com os nossos corações assim, bem esperançosos, eu digo assim, para que esse tempo passe logo e a gente volte, né, com as nossas ministrações, nossos cultos presenciais, que possamos, né, tirar desse tempo que Deus está nos dando, esse tempo de confinamento, de estarmos nas nossas casas, de valorizarmos esse tempo que Deus tem nos dado, para nós vivermos em família e assim compartilharmos com os nossos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. Quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesses poucos minutos, né, que a gente vai estar aqui falando, mas antes queria orar com os irmãos. Senhor amado, obrigada, Pai, por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra nesta hora. Obrigada, Senhor,
por tudo que o Senhor já colocou no meu coração e agora eu quero compartilhar com todos que nos ouvem, Pai. Abençoa, Deus, a todos que estão nos ouvindo e aqueles que estão nas suas casas, Pai, nessa hora, que o Senhor dê a cada um, Pai, um coração esperançoso de que dias melhores virão, Pai, e que a Tua palavra nessa hora, Deus, possa achar, ó Deus, um lugarzinho muito especial, Pai, no coração de cada pessoa que nos ouve. Obrigada, Pai, por ser instrumento do Senhor, ó Deus, para estar falando, Pai, nesta hora. Obrigada por todas as bênçãos, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, Pai, de ficarmos na nossa casa, com os nossos familiares. Obrigada, Senhor. Vá abençoando, Deus, cada lar, ó Deus, ministrando a Tua bênção, a Tua cura, ó Deus, a Tua unção, ó Deus, sobre cada pessoa, sobre cada lar, Senhor. E que essa pandemia, ó Deus, em nome de Jesus, passe logo e que todos nós possamos ter, ó Deus, a oportunidade de vivenciarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado, Pai, nesse tempo em nossos corações. Eu te louvo por todas as bênçãos e oro em nome de Jesus. Amém. Foi-me dado, irmãos, nesse tempo, um tema e uma divisa para compartilharmos nessa noite. O tema dessa noite é Diáconos Escolhidos para Servir no Reino de Deus. E a divisa se encontra em Atos, capítulo 6, verso de número 3. E é com muita gratidão no meu coração que eu compartilho essa palavra com os irmãos. E vou usar o texto de Atos, sim, mas o texto de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Foi-me dado o versículo 3, mas eu quero compartilhar com os irmãos do versículo 1 até o versículo 6. E aí vocês vão ver que o texto de Atos 6:3, está inserido aí nesse contexto que nós vamos ler, ok? Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Em outras versões, fala que a palavra diz que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos, da sobrevivência dessas viúvas. E a gente vê aqui a palavra de Deus falando sobre os helenistas e os hebreus. Então, quem eram os helenistas? Os helenistas eram os cristãos recém-convertidos que eram gregos, que tinham como língua original, língua oficial, o grego. E os hebreus, que eram outro grupo de cristãos, eles falavam o aramaico. Então não havia muita comunicação entre esses irmãos da igreja primitiva. E os helenistas, que eram esses cristãos gregos, começaram a perceber que as suas viúvas, as viúvas que havia naquela época, elas estavam ficando sem a provisão necessária para elas poderem sobreviver, porque geralmente era o homem que trabalhava, era o homem que ganhava o sustento da casa. Embora a gente veja na Bíblia, que em algumas outras passagens, que as mulheres também trabalhavam. Dorcas, por exemplo, Tabita, ela tinha o seu ofício de costureira. A gente vê Priscila e Áquila fazendo tendas, construindo tendas, ajudando no ministério do apóstolo Paulo. Então nós vemos aí que as mulheres tinham também algum ofício, mas de um modo geral as mulheres eram mulheres que eram donas de casa. Então elas viviam na dependência dos seus esposos, dos seus maridos. E naquela época várias mulheres estavam perdendo seus esposos, estavam ficando viúvas. E havia uma necessidade da igreja de suprir essas carências, de alimentação, de roupas, das necessidades básicas dessas mulheres, e principalmente da alimentação. Acontece que havia um grupo dos cristãos que eram incumbidos de dar a essas mulheres essa assistência. Só que o grupo foi crescendo, cresceu muito, os crentes iam
se multiplicando, né, como a palavra acabou de dizer, a igreja estava crescendo muito, os apóstolos tinham a incumbência da pregação do evangelho e em alguns momentos eles também tinham que estar servindo essas viúvas. E aí o serviço foi aumentando demais e precisou-se, né, teve-se uma necessidade de suprir essa carência. Os helenistas, que eram os gregos, né, os cristãos gregos, eles viram que as suas viúvas não estavam tendo a assistência necessária, assistência devida, apenas as viúvas dos hebreus. Então a gente tem aí uma ideia de que havia uma diferença, né, entre as mulheres viúvas gregas e as mulheres viúvas hebreias, que estavam sendo mais assistidas, né, do que as outras. E aí há uma discussão, né, entre os cristãos helenistas e os cristãos hebreus. Continuando, então, a leitura, né, diz assim o versículo 2. Então, os 12 apóstolos, né, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, os apóstolos, eles estavam incumbidos da palavra, né, da pregação do evangelho. Eles não podiam deixar de pregar o evangelho para dar essa assistência devida a essas mulheres que precisavam, sim, era uma necessidade, mas eles não podiam deixar, né, de pregar para poder servir a essas mulheres. Então, houve uma necessidade nesse instante. No versículo 3, que é a divisa, né, do nosso mês dos diáconos, diz assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E aí eu paro aqui para a gente pensar sobre essa questão da boa reputação. O que seria uma boa reputação? Homens honestos, homens de boa fama. As pessoas teriam que olhar para esses homens e já ver a mão de Deus sobre a vida deles, né? Já ver a disponibilidade para o serviço, na vida desses homens. E homens de boa reputação, continuando cheios do espírito e de sabedoria. Então não eram homens quaisquer, eram homens que eram cheios da sabedoria e cheios do Espírito. O Espírito já havia sido derramado sobre a vida dos cristãos, né? Os cristãos estavam se convertendo e recebendo a unção do Espírito Santo sobre a vida deles. Mas esse chamado especial, né? essa escolha de Deus, né, na vida de alguns, havia algo de muito especial na vida desses homens e mulheres que era demonstração de uma plenitude do Espírito Santo sobre a vida deles. E aqui ainda diz mais: aos quais encarregaremos deste serviço. Eles teriam a responsabilidade de suprir as mesas dessas mulheres viúvas que tanto necessitavam. Então havia uma necessidade. Foi levantada uma necessidade naquele lugar, naquele povo. A igreja estava crescendo, deveria haver um cuidado especial com aquelas mulheres, que também faziam parte da igreja. E continuando: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então os discípulos tinham essa incumbência de continuar ministrando a palavra e se consagrando ainda mais à oração. Havia uma necessidade da oração e esses homens, né, os discípulos, estavam tendo essa responsabilidade de continuar o ministério de Jesus, porque Jesus, em todos os momentos, a gente vê na história bíblica, né, neotestamentária, que Jesus, ele em vários momentos ele se dedicava à oração e ele ensinou isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E esses discípulos tinham também como
algo muito latente na vida deles, a questão da oração. Eles se dedicavam à oração, né? A pregação da palavra. Era a incumbência dos apóstolos fazerem isso. Como hoje nós vemos que também existe, né, o ministério da palavra, né? Homens e mulheres que foram chamados para ministrarem a palavra de Deus na casa de Deus e em tantos outros lugares, não só na igreja, né, como nós temos visto hoje em dia que, né, a gente está ilimitado à questão dos cultos presenciais, mas nós vemos a ministração da palavra por muitas pessoas, né, por muitos homens e mulheres que foram chamados para esse ministério da palavra. E o versículo 5, e homens, né, que foram chamados também para o ministério diaconal. Esse serviço, né, essa voluntariedade do serviço, e daqui a pouco a gente vai ver sobre a questão das características, né, de que um diácono deve ter, né, quais características eles devem ter. E aí, no versículo 5 diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Depois os irmãos continuem lendo, né, o capítulo 6, dos versículos a partir do 8, e depois o capítulo 7, vocês vão ver o ministério que Deus chamou Estevão, né, que preparou Estevão para o ministério sensacional, espetacular. A gente pode ver que ele não apenas foi usado para servir as mulheres, mas também para testemunhar de tudo que Cristo tinha feito. Então a gente vê que foi realmente um ministério muito especial, e eu acho não, né? A Bíblia, ela é perfeita, e por isso, né, essa característica mais aqui da vida de Estevão, né? Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí continuando, né, os outros que foram chamados para o diaconato: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses homens, eles tinham seus nomes, aí a gente tem uma curiosidade aqui, né, que esses homens, eles tinham seus nomes gregos, não eram nomes comuns aos hebreus, né, mas eram nomes gregos. E aí a gente entende que esses homens, primeiros diáconos que foram consagrados, eles, como eles estavam, né, reclamando pelas viúvas gregas, esses homens foram também, né, supostamente a gente entende que por conta dos nomes, né, serem gregos, eles também eram gregos, e cristãos, né, gregos que tinham se convertido, e aí teriam uma maior assistência a essas mulheres que estavam com essa deficiência, né, de assessoria, de assistência. Então a gente percebe aí o cuidado, né, que Deus estava tendo com essas mulheres, o cuidado, né, que Deus, que Ele olhou para aquelas mulheres e viu como que elas também precisavam, né, desse cuidado. E aí Ele levanta homens, né, da mesma comunidade, né, dessas mulheres, para suprirem essas necessidades. Hoje, o ministério diaconal, nós vemos que ele se ampliou. Não mais, né, ficou restrito à questão do assistencialismo, não só, né, mas também. Então a gente percebe que Deus chama homens e mulheres hoje para darem sim essa assistência às pessoas mais carentes, mais necessitadas, né, mas também para dar uma assessoria ao ministério pastoral. Hoje nós vemos homens e mulheres sendo chamados por Deus para serem diáconos, para servir as mesas, e aí o servir à mesa não é apenas, né, o servir a ceia, né, que é ministrada na casa de Deus, né, não é somente isso. A gente tem essa ideia de que o diácono é chamado para servir a ceia na igreja. Não é só isso. É um trabalho muito mais amplo, né? Observar dentro da comunidade, não só dentro da igreja, mas também ao redor da igreja, quais são as necessidades das pessoas, né? Então eu tenho visto e aprendido até que com várias pessoas que só têm esse chamado,
que eu vejo isso em algumas, né, na maioria das pessoas, pelo menos eu vejo isso, os meus irmãos que foram chamados para esse ministério diaconal, fazendo o trabalho de assistência, né, às pessoas que realmente precisam. E aí é um trabalho muito sério, muito dinâmico, de visitação, de acolhida, de visitar os hospitais, de dar essa assistência às pessoas que realmente precisam desse auxílio. Não só um auxílio material, também um auxílio material, que as pessoas precisam de alimentação, né, precisam de roupas, mas de uma assistência espiritual e emocional, muitas das vezes. E esse preparo, irmãos, não é para qualquer pessoa. Né? Existe um chamado dentro, né, do coração mesmo. As pessoas devem sentir isso, e isso é nato. A pessoa não vai se preparar efetivamente para ser um diácono, ela precisa ter esse dom dentro de si, o dom que Deus dá para cada pessoa, né? Existem vários dons que são distribuídos para o povo de Deus para ministrarem na casa de Deus ou fora das quatro paredes da igreja. E principalmente a gente tem que atuar realmente fora da igreja, né? Fora das quatro paredes. Existe esse ministério muito específico, muito especial, e Deus chama essas pessoas para cumprirem esse mandado, né? E aí eles, né, no versículo 6 a gente vê assim: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Era um costume, né, da igreja primitiva, era impor as mãos para abençoar, e é um gesto de como se estivesse ungindo, né, essas pessoas para esse chamado específico do diaconato. Então a gente percebe que eles foram escolhidos por Deus, foram levados à comunidade da igreja, mas foram abençoados pelos apóstolos, os apóstolos oraram por eles e impuseram as mãos sobre eles, dizendo: olha, agora a unção do Senhor, a unção de Deus, do Espírito Santo está com vocês. Vão, façam a obra que Deus tem determinado para a vida de vocês. E eu creio que até nos nossos dias, né, pessoas são chamadas, são ungidas pelo Senhor para ministrarem, né, essas bênçãos na vida de muitas pessoas que precisam e necessitam da graça do Senhor. E eu queria ler ainda com os irmãos o texto que está lá em 1 Timóteo, versículo 3, de 8 a 13. Primeira Timóteo 3, de 8 a 13. Diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, não é uma tarefa muito fácil, muito simples. Eles precisam ser experimentados. E muitos dos nossos irmãos que já passaram pelo diaconato ou que estão ainda servindo a Deus através desse ministério, eles primeiramente foram experimentados como se fosse um estágio, né? Eles vão fazendo um estágio. Ou, muitas vezes, para serem escolhidos, eles demonstram, sem ter um cargo ainda, sem ter um chamado específico, eles já se demonstram servindo na casa de Deus. Eles são voluntários, eles são pessoas que realmente se voluntariam a fazer o bem, a ajudar aos que precisam, a ajudar aquelas pessoas que mais precisam. E aí sim a igreja visualiza o chamado naquela pessoa, e aí Deus vai colocando, né, dentro, no coração dessa pessoa, realmente um chamado especial. E eu creio, irmãos, que cada um dos diáconos que fazem parte da nossa igreja, ou qualquer outro de outra igreja,
sentiu isso no coração, esse chamado especial de um serviço muito, muito bonito, muito expressivo dentro do reino. E aí o tema diz, eles são escolhidos para fazerem a obra no reino de Deus. E é nesse reino que a gente precisa fazer diferença, não só os diáconos, como eu, como você que já aceitou a Jesus no seu coração. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei meio apreensiva de falar para os irmãos nessa noite, e a gente fica com o coração, né, meio nervoso, como que a gente vai falar, mas eu sei que é a instrumentalidade do Espírito. Eu precisava falar para os irmãos nessa noite, e é difícil, não é fácil, ainda mais que a gente não tem, eu não tenho esse chamado para pregar, não tenho isso, né? Mas a gente se coloca à disposição, no serviço. Deus é que vai agindo através de nós. E é interessante como que Deus fala ainda, né, para as mulheres. E aí eu acho muito interessante como que Deus usa, né, o seu povo indiscriminadamente. Não só os homens, né, para exercerem o chamado a diáconos, mas mulheres também. E as esposas dos diáconos, às vezes, não são diaconisas, não necessariamente elas têm que ser diaconisas. Esse é um chamado muito particular. Né? Mas aqui ele fala assim, ó, no versículo 11, da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, não fica falando mal das pessoas, não fica falando, né, fofocando, nada disso, né, temperantes, pessoas que temperam o ambiente, né, aquelas pacificadoras, né, e aí a gente percebe lá no Sermão do Monte como que Jesus fala dos pacificadores, né, e aí a gente vê que são mulheres temperantes e fiéis em tudo. Então a fidelidade faz parte, né, do coração de uma mulher que foi chamada para o diaconato. E a gente ainda vê no versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher. Olha a responsabilidade, irmãos. E governe bem seus filhos e a própria casa. Então, é mais ou menos o mesmo chamado do pastor, porque para o pastor também também são ditas essas mesmas palavras, né? Deus fala para eles, olha, vocês devem ser homens idôneos, homens de uma só mulher, e que governe bem a sua casa. E essa mesma palavra é dada aos diáconos. E a gente percebe, né? Os diáconos sejam de uma só mulher, marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, olha a promessa, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. E aí a intrepidez, né, na fé é a ousadia, a vontade de falar também aquelas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, ouvir da palavra do Senhor. E eu quero já ir para o final, estou com a caneta na mão, para seguir, né, para o final dessa palavra, pensando no que 1 Coríntios 15, 58 diz para a gente. Eu acho muito, muito, muito forte essa palavra de 1 Coríntios 15, verso 58, é um texto muito conhecido e eu quero deixar esse texto com os irmãos também. E aos meus irmãos que foram chamados para esse ministério do diaconato, assumam a responsabilidade que o Senhor deu à vida de vocês. Nós, como cristãos, temos essa incumbência, né, do serviço, mas vocês têm um chamado por causa do dom, né? Por causa do dom que Deus deu a vocês. Deus deu o dom do serviço. E servir é a maior prova, né, do amor. É você se doar para o outro, independente das suas forças, das suas possibilidades. Às vezes a gente não tem nem recursos, mas nós levantamos, né, muitas vezes pela ação e instrumentalidade do Espírito Santo, nós conseguimos levantar recursos para, né, suprir as necessidades
do nosso próximo, das pessoas que mais precisam. E muitas vezes nós não temos nem dinheiro. Não é preciso, muitas vezes, o dinheiro. Deus levanta o recurso. Deus vai suprir todas as necessidades. Mas uma palavra com intrepidez é o dom que Deus dá a cada um dos diáconos, dos meus irmãos que foram chamados para esse ministério. E já chegando ao final, a gente lê, né, 1 Coríntios 15, 58, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, irmãos do diaconato, o trabalho de vocês não é um trabalho em vão. Eu admiro muito os diáconos da minha igreja. São pessoas que realmente assumiram, né, esse ministério com amor, com trabalho, com ousadia, com intrepidez, não deixando as viúvas necessitadas, porque o primeiro chamado, né, que a gente percebeu lá em Atos era para dar essa assistência às viúvas, e no decorrer dos anos esse trabalho foi se ampliando, mas nunca deixado para trás. O trabalho de assistência às viúvas, e eu vejo isso lá na nossa igreja, de que é um trabalho efetivo, e quando há necessidade, eu percebo, né, que quando há essa necessidade de atingir outras pessoas que precisam também de uma assistência, os nossos diáconos vão lá, chegam junto, né, angariam recursos para suprir as necessidades. Nesse período de pandemia, quantas vezes, né, pelas mensagens do WhatsApp, a gente viu, né, as pessoas se mobilizando, os diáconos se mobilizando, angariando recursos, doações, para ajudar, para sustentar famílias que estavam mais necessitadas. E isso é louvável, irmãos. A palavra de Deus fala para a gente dar honra a quem merece honra. E sabendo que o trabalho de vocês não é vão no Senhor, porque é Ele que fortalece a vida de cada um de vocês. E agora fechando realmente, né? Filipenses capítulo 1, diz assim, o versículo 1 e o versículo 6, e aí eu fecho realmente com essa passagem. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu quero parafrasear esses versículos. Eu, Conceição, serva de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive aos pastores e aos diáconos que vivem em Mutondo, eu digo, estou plenamente certa de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que Deus começou uma boa obra na vida de vocês, e é Ele mesmo que vai completar essa boa obra no coração, na vida de cada um dos meus irmãos que foram chamados para serem diáconos, diaconisas, homens e mulheres, que tiveram suas vidas entregues nas mãos do Senhor, para que Deus, né, no chamado que Ele deu a vocês, possa fazer com que o seu reino cresça nesse mundo, nessa terra em que a gente vive, que as pessoas estão tão precisadas, né, de palavras, de conforto, de auxílio, né, e eu sei que Deus vai usar vocês infinitamente, se vocês se deixarem ser usados pelo Senhor, e Ele vai completar essa boa obra que Ele já começou. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, muito obrigada por essa pequena reflexão, Senhor, que o Senhor me deu. Eu sei que foi difícil, a luta foi bem grande, mas o Senhor me capacita, me capacitou e me capacita sempre, Deus, quando eu me coloco nas tuas mãos. Obrigada, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que possa ter morada nos corações, não só dos meus irmãos e irmãs que são diáconos e diaconisas, mas a todo o teu povo, Senhor, porque
a obra é muito grande, a gente precisa colocar a mão no arado, falar do teu amor para todas as pessoas, ó Deus, que precisam do teu amor, da tua salvação, Senhor. Abençoa, Pai, os meus irmãos, diáconos, diaconisas da Primeira Igreja Batista em Mutondo, que sejam, ó Deus, homens e mulheres usados pelo Senhor, pela instrumentalidade do teu Espírito Santo, Deus, para ministrarem a tua bênção, ó Deus, palavras de vida, de salvação para tantos que precisam, meu Deus. Obrigada, Pai, pela vida dos meus irmãos, que eles possam cada dia mais te servirem com amor, ó Deus, e com muita dedicação, sabendo que o teu trabalho, Deus, o trabalho deles, aliás, não é vão no Senhor. Obrigada, Pai, eu te oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, um beijo para todos os meus irmãos, estou morrendo de saudade de todos. Em breve nós vamos nos ver, com certeza, em nome de Jesus. Um beijo a todos.